Glória a Jesus, segunda-feira, 8 de setembro, gente, setembro de 2025. Você for lá no YouTube da igreja e der uma olhada na nossa playlist, eu tenho o hábito de dizer o dia, né? Dizer segunda-feira, dizer o dia, eu amo, e são 9:03 da noite. Daqui a um tempo, quando você for lá olhar, você vai ver, né, que foi há uns anos atrás, que aquele vídeo, aquele estudo está há algum tempo. E nós poderemos no futuro fazer novos estudos até do mesmo livro. Eu não sei como Deus vai fazer, mas por estar na internet, daqui a um tempo, sabe-se lá daqui a quantos anos, alguém vai assistir. Talvez nós, talvez você, talvez eu, talvez outra pessoa, vamos poder lá chegar lá e assistir e relembrar. Eu acho que isso é muito bom a gente colocar e ter isso marcado. A nossa playlist lá do YouTube está uma bênção. Já temos 2 livros completos, estamos entrando no terceiro. Não quer dizer que a igreja não faça estudos, nossa igreja é uma igreja que ama estudo bíblico, que ama a palavra. Nós já estudamos Gênesis, já estudamos Êxodo, já estudamos Romanos, mas não ficou gravado. Então você vai dizer assim: e aí, minha irmã, vai orando para a gente voltar lá de novo, né? No nome de Jesus. Quero convidar você a convidar os seus amigos, enviar para os seus grupos e fazer com que esse canal seja conhecido para abençoar vidas como tem abençoado a nossa. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nesta noite eu quero lhe agradecer pela oportunidade de estudar a tua palavra, agradecer o teu amor e a tua graça. Quero agradecer as misericórdias que tem, Senhor, nos alcançado, a tua bondade tem nos alcançado, tem nos seguido. Muito obrigada. Exaltamos a ti pela salvação, pela graça imerecida, pelo favor do céu de podermos estar aqui unidos, aprendendo da tua palavra. Espírito Santo, tira toda a confusão da nossa mente e traz entendimento do alto, ministra de forma individual. Talvez, Senhor, pessoas estarão aqui esperando uma palavra, Senhor, e basta uma palavra tua e nossa história muda. Senhor, que a tua palavra seja proclamada nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, amados, Juízes, capítulo 4. Abra sua Bíblia, pegue os seus notes, o seu caderno, sua caneta, se arrume na cadeira, pegue a sua água, seu chá, café, açúcar, não sei o que você preparou aí. Hoje nós vamos falar de uma juíza conhecida, nossa querida e amada Débora. Juízes, o capítulo é o 4. Amém? Glória a Jesus. Tá aí para você a nossa anotação. Eu vou tentar botar a tela cheia para facilitar para a gente ler, porque mesmo eu de óculos eu preciso de uma letra maior e facilita para você. Eu não sei se está vendo no computador ou no celular, no iPad, onde você estiver vendo, vai te ajudar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Juízes, o capítulo é o 4. Eu gostaria, por favor, que você acompanhasse na sua Bíblia. A minha tem um título assim, Débora. Vamos ver uma mulher, juíza. Versículo 1 diz: Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, em Naftali, e lhe disse:
O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, desculpem, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Vamos ver aqui até o versículo 8, por enquanto, até o versículo 8. Gente, o que acontece? Muita gente tenta entender como, por que Débora é juíza, se torna juíza, por que que ela aparece como juíza, por que que o Senhor escolhe ela para ser juíza, no meio de uma época patriarcal, onde os homens comandavam, onde as mulheres eram vistas muitas vezes até como fracas. Fisicamente, nós temos menos força do que o homem, mas aquela coisa da cultura da época. Por que que uma mulher, Débora? Então, existem várias pessoas que interpretam de várias formas. Alguns dizem que Juízes chegou a um ponto, né? Em Juízes, Israel chegou a um ponto tão deteriorado que o Senhor teve que pegar uma mulher e colocar ela como juíza. Sinceramente, eu não vejo nenhum indício disso na história e nem na Bíblia. Nós vimos desde o começo que o Senhor usa os improváveis aqui no livro de Juízes. Vimos que ele usou um homem canhoto, né, na segunda-feira passada, que alguns achavam até que ser canhoto podia ser até um problema físico. Eu quando era criança, eu escutava histórias, eu não cheguei a ver, mas escutava histórias de outras crianças que diziam que os pais obrigavam a criança a aprender a escrever com a mão direita, quando ela já tinha o jeito da mão esquerda, porque eles achavam que escrever com a mão esquerda era um problema, né? Então, assim, imagina naquela época. Usou, e a gente vai ver que Deus vai usar pessoas assim totalmente improváveis. Vamos ver que ele vai usar pessoas de caráter duvidoso, pessoas que são levadas por manipulação, pessoas que são manipuladas, pessoas que vão ter prazer no assassinato do outro. A gente viu que o livro de Juízes é um livro muito atípico. Quer dizer que Deus não teve escolha? Ah, chegou um ponto que Deus não teve escolha e teve que escolher uma mulher. Não. Em nenhum momento a gente vê aqui que que a situação de Israel tenha chegado num ponto tão deteriorante que Deus teve, ó, que coisa terrível, escolher uma mulher. A Bíblia não fala sobre isso, simplesmente diz que havia uma mulher chamada Débora e ela era juíza. E o interessante é que ela não era apenas juíza. Nós lemos aqui que ela era juíza, ela era e ela também profetiza. O Senhor falava com ela. O Senhor dava orientações direto a ela. Então, assim, é muito claro aqui que eu não concordo com esse entendimento. Respeito quem pensa assim, cada um pensa como quiser, mas não tem nenhum indício bíblico que o Senhor usou uma mulher porque ele não tinha opção. Desde quando alguém consegue deixar Deus sem opção, né? Se não tiver opção, ele cria opção. Ele é Deus e ponto. Em nenhum momento a gente vai ver aqui que esse capítulo aqui, ou qualquer parte da Bíblia, deteriora a Débora por ser mulher. E nem exalta homens, juízes, por serem homens. A gente vê em todo o livro de Juízes que o Senhor usa quem ele quer e o Espírito Santo capacita-os. A gente tem visto desde o começo que são pessoas como eu e você, cheias de pecado e problemas. E a gente vai ver que é isso que o livro de Juízes está mostrando. Então, aí logo no começo da sua Bíblia fala assim, ó, depois da morte de Eude, que foi o juiz anterior. Que juiz é esse? Vai lá no canal do YouTube, que já está lá a nossa conversa da semana passada, né? Depois da morte desse juiz, que está aí na sua Bíblia no capítulo 3,
Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Lembra que a gente falou que vai ver isso várias vezes? Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Nós fazemos o que o Senhor reprova. Nós desobedecemos, nós idolatramos. Então acontece isso de novo. Lembra do espiral? Vamos lá. Versículo 2: Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim. Quem faz? Quem entrega na mão do inimigo? É o Senhor que entrega. Vai ser sempre assim. O Senhor tem um controle de tudo, tá bom? O Senhor não perdeu o controle. Ele escolheu Débora porque ele escolheu Débora, como escolheu Eude, como ele vai escolher Sansão, como ele vai escolher outros. Vai escolher levitas assassinos. A gente vai ver sobre isso, tá? Para colocar um suspense aí, a gente vai estudar sobre levitas assassinos que esquartejam mulheres. O Senhor vai usar pessoas muito pecadoras nesse tempo de juízes. Débora era juíza. O significado de nome Débora, aí está escrito em hebraico ou hebreu, né? Eu copiei aí, tentei colar. Quer dizer abelha, o nome dela. Juíza sobre Israel, que liderou o exército israelita à vitória sobre os cananeus. Débora julgou Israel depois de Sangar. Quando Débora foi levantada como juíza, Israel estava sendo oprimido pelo rei Jabim de Canaã por 20 anos. A gente viu uma escalada de tempo aqui. Depois a gente vai ver o tempo diminuir um pouco, mas a gente vai ver que daqui do capítulo 2 para cá, a gente viu que deu uma escalada no tempo, tá? Por exemplo, no capítulo 3 aí, quando a gente falou, no versículo 14 fala assim: os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Quando chega aqui no capítulo 4, já ficou sob o domínio de Jabim, rei de Canaã, por 20 anos. Então, deu uma certa escalada no tempo, tá? Mais uma vez nos deparamos com esta chocante expressão: os israelitas pecaram e o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. Pecou, está na mão do inimigo. É o que acontece. O nome Débora fala aqui que Débora, ela era. Segue aí na sua Bíblia. Vamos ler o versículo 4. 4:4. Juízes 4:4. Fala assim, ó. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidode, liderava Israel naquela época. Isso aí é muito importante. Além de juíza, ela era profetisa. Então, o Senhor usava ela para dar as mensagens e dar as ordens. Ela tinha um a mais. Além de juíza, ela era profetisa. Diz aqui, mulher de Lapidote. É com T, é Lapidote. Essa tradução, lapidote, pode ser que ela era a esposa de um homem que se chamava Lapidote, ou pode significar que esse Lapidote pode ter o significado de mulher de tochas. O que quer dizer isso? Ela, assim, a gente não tem. A maioria acredita e entende que esse Lapidote quer dizer que era o nome do marido dela. Mas em proporção bem menor. Alguns acreditam, porque também pode ser traduzido dessa forma, que a palavra lapidote quer dizer mulher de tochas. Então seria Débora uma mulher que carregava uma tocha, a força do Senhor, o Espírito do Senhor. Também pode ser isso. Talvez lapidote não seja o nome do marido, mas a maioria entende que é o nome do marido dela. Se não for isso, for mulher de tochas, a mulher que carregava uma tocha, essa mesma palavra aí, da onde que eles tiram essa ideia de que pode ser? Porque essa mesma palavra, ela é traduzida quando vai falar de Gideão e de Sansão como tocha. A gente vai ver lá na história de Gideão que o Senhor confunde os inimigos, e Gideão não usa arma de espada para matar, ele pega jarros de barro com tocha dentro e quebra os jarros. Então, a palavra lapidote quer dizer tocha, mulher de tocha. Então, pode ser isso também, a gente não tem total certeza, mas a maioria acredita que seria o nome do marido.
Esse Lapidode aí, ele não vai aparecer no capítulo 4 e nem mais em nenhum lugar na Bíblia dizendo quem era esse marido dela. Então, por isso, essa dúvida, tá? Vamos lá. Em seguida, o texto descreve os ofícios de Débora. Fala que ela era profetisa, mulher de Lapidode e liderava Israel naquela época. Versículo 5: Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então, a função dela era julgar as coisas. Então, por isso chamada juíza, né? Ela não está ali numa posição inicial de líder militar, aquele que está levando alguém para vencer uma guerra. Ela está ali na posição de uma juíza mesmo. As pessoas chegavam com os seus conflitos, com os seus problemas, levava diante dela e ela julgava, conforme a lei do Senhor, conforme o Senhor tinha deixado através de Moisés. Então, essa era a função dela. Era uma mulher muito respeitada, tanto que ela ficava sentada debaixo de uma tamareira, e essa tamareira era conhecida como tamareira de Débora. Onde Débora está lá? Está lá na tamareira dela. Lá na tamareira de Débora. Onde é que fulano está? Está lá consultando Débora. Está lá na tamareira de Débora. Ficou tão conhecido que essa tamareira ficou chamada... Tamareira não, palmeira. Ficou chamada Palmeira de Débora. O que que a gente vai ver aqui? Na sua Bíblia, aí no versículo 5 fala assim, ó, que ela se sentava. Ah, não, na minha tradução tá tamareira, em outras deve estar palmeira. Versículo 5: Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Eu, como sempre, estava aqui antes da gente iniciar, dando uma olhada no mapa que eu encontrei. Deixa eu mostrar aí para vocês. Deixa eu encontrar aqui. Achei aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar. Cadê? Encontrei. Vamos lá para o nosso mapa. Você não dorme e traz algo diferente para você ver. O que a gente tem aqui nesse mapa? Débora e Baraque juntam um exército. Lembra? Quem está com a gente aqui desde de Josué, por exemplo, quem já assistiu o estudo de Josué, viu que nós vimos uns mapas. E nesses mapas nós vimos as tribos, as divisões da herança das tribos. O que a gente consegue ver aqui? Eu vou diminuir um pouquinho mais. Depois eu aumento para a gente olhar. Você está vendo aí lá embaixo, Ramá, Betel, região montanhosa de Efraim, Israel, Taanak, Zaanim, Quizon, Canaã. A gente vai aumentando. Essas partes coloridas aí que você está vendo são aonde as tribos tomavam conta, a área que pertencia a cada tribo. Por exemplo, eu abri mais um pouco, você está vendo aí escrito Zebulon, um verdinho clarinho. Toda essa área verde clara pertencia à tribo de Zebulon. A parte de cima, que é um roxinho, né? Acho que é um roxinho, pertencia à tribo de Naftali. Se você descer, você vai ver Manassés Ocidental, que é a parte amarela. Deixa eu ver um pouquinho mais aqui, olha lá. Tribo de Asser. Aumentar mais um pouco. A gente consegue ver Zebulon e Isacar. Então, essas partes coloridas que você vê aí são aonde as tribos pertenciam a cada tribo. A parte verde, a tribo de Zebulon, a parte que está pintadinha de roxinho de Naftali, a que está mais embaixo pertencia à tribo de Isacar, a outra Manassés Ocidental. Por que Manassés Ocidental? Porque antes de atravessarem o Rio Jordão, Manassés se dividiu, teve uma divisão. Se você quiser saber melhor, você precisa voltar lá no nosso estudo do livro de Josué.
Mas o que que eu quero mostrar aqui? Na sua Bíblia, vai lá, versículo 5 que a gente leu, a parte B fala assim: entre Ramá e Betel. Vamos ver se a gente consegue achar aqui. Nos montes de Efraim, a gente precisa encontrar aqui. Vamos ver se é nesse mapa. Aqui, montes de Efraim. Vamos ver se é aqui. Se não for, é no outro mapa, mas a gente vai achar. Deixa eu abrir aqui as informações. Território. Aqui as cores, ó. Vou passar aqui para facilitar um pouco para gente. O que tá de clarinho vai mudando, tá vendo? Território de Naftali, Zebulon, Assé, Isacá, Benjamim, Efraim, território de Manassés. A gente vai ver que não vão ser todas as tribos que vão participar dessa conquista. O Senhor vai dizer quais são as tribos que vão participar. Vou deixar aqui na tela. Segue para sua Bíblia. Versículo 6 diz assim: Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon. Então vamos tentar achar aqui. Naftali e Zebulon. Aqui, ó. Vou puxar para baixo. O que que Débora está dizendo para ele? Débora diz assim: Olha, o Senhor mandou você reunir 10.000 homens de Naftali nessa área roxinha. Vai juntar Naftali e Zebulon, essas duas tribos aqui vão juntar um total de 10.000 homens para poder lutar contra o inimigo. Observe que o Senhor não deu a ordem para pegar o pessoal da tribo de Assé, da tribo de Isacar, da tribo de Judá e as outras tribos. O Senhor disse quais seriam as tribos que iriam lutar. Segue na sua Bíblia, volta lá. Versículo 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordenou que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Aí o Monte Tabor na sua tela, eu vou passar o mouse ali, ó. Uma montanha ao norte do vale de Jezreel, que foi um ponto de referência geográfica importante. Então ele tinha que fazer o quê? Juntar 10.000 pessoas, juntando a tribo de Naftali e de Zebulon. Então a gente não sabe quantos de cada, né? Não sabe se foi 5.000 de cada uma, mas foi um tanto de Naftali, um tanto de Zebulon, deu um total de 10.000. E o Senhor mandou que subisse ao Monte Tabor. Então esse pessoal veio para cá, ó, onde está escrito Monte Tabor. Era essa ordem que o Senhor estava dando através de Débora. Versículo 7. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Olha que interessante. O Senhor usa Débora para dizer para ele que o Senhor ia fazer com que o inimigo o atacasse. Então ele tinha que estar preparado para quando o inimigo o atacasse. Mas que o Senhor daria vitória a ele, entregaria nas mãos. Versículo 8 diz assim, ó: Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Versículo 9: Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali, onde a gente está vendo aí. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. A gente já vai voltar aqui de novo com o mapa daqui a pouco, mas deixa eu ver a minha anotação para eu não me perder. A Bíblia diz que Débora foi com ele. A gente não sabe se Débora foi para lutar ou se ela só foi com ele, tá?
Se ela foi lutar, ela seria a primeira mulher a estar lutando, né? Na guerra, dessa forma. Mas a gente não sabe porque aqui não diz. Então, só diz que ela foi, mas não diz que ela foi lutar. Em versículo 4, 6 é apresentado um novo personagem, que é o Baraque, filho de Abinoão. Débora lhe dá instruções para que monte uma emboscada para Cícera. Engraçado que esses nomes em português, o nome do homem parece nome de mulher, né? E vice-versa. Ela o atrairá até o rio Quizon com todo o seu exército para que Baraque o ataque de surpresa. O chamado de Baraque parece obedecer às questões geográficas, pois Quedes, no território de Naftali, ficava relativamente perto de Quizon. O relato mostra que Baraque não foi escolhido por ser valente. Isso é muito interessante. Lembra que o Senhor escolhe os improváveis? A gente vê que Baraque fala assim para ela: ó, se você não for comigo, eu não vou. Então, o Senhor escolheu Baraque não porque ele era forte, porque ele era valente, porque ele vencia a guerra. Como ele não escolheu Débora porque ele não tinha opção, o Senhor escolheu os improváveis, tá? Então é criado um plano. O Senhor dá as coordenadas, eles têm que seguir essas coordenadas. Volta lá para sua Bíblia, versículo 11, fala assim, ó: ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Guedes. Você lê isso aqui e fala assim: ué, mas por que o autor enfia aqui um tal de queneu aqui no meio da conversa, né? Quando a gente estudou Juízes capítulo 1, a gente viu que até os parentes de Moisés estavam agindo errado. Vai lá, capítulo 1 do livro de Juízes, versículo 16. Volta só um pouquinho. Lembra do capítulo 1 que cada versículo contava uma situação? Juízes 1,16 diz assim, ó: os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Negueb, perto de Arade. O que o autor está dizendo aqui? Que esse queneu aqui em Débora, ele não estava vivendo junto com o pessoal aqui de Juízes 1,16. Ele está dando o local geográfico. Ele não estava mais lá. Esse pessoal aqui estava vivendo separado. Essa informação aqui vai ser valiosa para a gente lá no final do capítulo, tá? Versículo 12 do capítulo 4. Volta lá para sua Bíblia, Juízes 4, 12. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o Monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete-Agon ao rio Quizon. Vamos ver. O que acontece aqui? Ele vai reunir tudo que ele tem. Estavam com medo dos carros de ferro, dos soldados, mas a gente já viu outras vezes que carro de ferro não atrapalha o Senhor a fazer o milagre dele, tá? E exatamente por ter carro de ferro e parecer ser tão difícil é que o milagre é maior. Essa história que a gente vê aqui começa a estabelecer uma ligação com o papel das mulheres nesse capítulo 4, tá? Vai estabelecer uma história assim, dizendo, mostrando que existem mulheres também que são guerreiras. Vai inverter aquela cultura que eles tinham de que mulheres eram fracas ou covardes. Por exemplo, lá no livro de Naum, se você quiser abrir, ou se você quiser anotar para depois conferir, Naum, irmão, onde é que é Naum? É depois de Miqueias. Minha irmã não ajudou. Entre Abacuque e Miqueias, não ajudou. Acha Zacarias e volta um pouquinho. Se você quiser encontrar, Naum capítulo 3, versículo 13.
Acha Daniel e vai passando um pouquinho mais para frente. Tem uns profetas menores, você vai achar Naum, enquanto eu bebo a água aqui, enquanto eu respiro. Naum, capítulo 3, versículo 13. Existia uma cultura de que a mulher é fraca, né? Em termos de guerra, mulheres guerreiras, mulheres não dão conta, não são valentes, elas são talvez até covardes. Era a cultura ou pensamento de muitos na época. Em Naum, capítulo 3, versículo 13, fala assim: olha, olhe bem para suas tropas, não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para seus inimigos. O fogo devorou as suas tranças. Isso mostra que a cultura via que fraca igual uma mulher era a cultura da época, tá? Volta lá para Juízes 4. Mais uma vez a gente vê que o Senhor está usando os improváveis, seja homem, seja mulher, seja fraco, seja forte. O texto confirma isso da seguinte maneira: o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. O ponto inicial da reunião das tropas foi Quedes, a nordeste de Quizon. Juízes capítulo 4, versículo 9 diz: Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então eu vejo o Senhor trabalhando de forma improvável, e não que o Senhor não tinha uma opção, ainda que não tivesse, ele criaria. Esse é o nosso Deus. Outro ato profético adverte Baraque de que a glória desta batalha não será dele, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Baraque começa a reunir os exércitos em Juízes 4:10, e o texto observa que Débora subiu com ele. Essa explicação que está anotada aqui foi o que eu falei. Alguns entendem a possibilidade de Débora ter ido lutar com Baraque, junto com o povo ali, junto com Baraque. Mas ela também pode apenas ter acompanhado ele. Não quer dizer que ela realmente tenha se envolvido na batalha. Então a gente não tem certeza porque a Bíblia não deixa claro que ela se envolveu, só diz que ela foi com ele. Ela provavelmente, eu acredito que ela provavelmente ela não se envolveu na batalha corpo a corpo, entendeu? Eu não entendo dessa forma. Volta lá para sua Bíblia. Versículo 13. Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete-Agoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Cícera desceu de seu carro e fugiu a pé. Então a gente vê aqui que o Senhor já deu a vitória. Foi bem rápido aqui. Diante da ameaça, o que vai acontecer? Ele se prepara para ir lutar. Cícera se prepara para ir lutar contra os israelitas, junto que já era esperado, os carros, né, de ferro. O Senhor disse que o inimigo iria juntar os carros de ferro e ir contra, mas o Senhor dá a vitória dentro de uma emboscada. Vamos voltar aqui para o mapa. Eu queria mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu encontro, ou se eu vou ter que mudar o mapa. Foi. Aqui. Um local que a gente está vendo muito aqui, ó, Arosete Agoim, que a gente liu aqui várias vezes. Lá em cima, por exemplo, no versículo, deixa eu achar, versículo 2, o finalzinho do versículo 2 diz assim, ó, que habitava em Arosete Agoim. Você está vendo isso aqui, ó? Aqui é a bandeirinha.
uma vila, lugar de origem de Cícera, o comandante do exército do rei cananita Jabim. Existia um rei chamado Jabim, tá? São vários personagens, tem hora que dá um nó na nossa cabeça. Vamos lá. Existia um rei chamado Jabim. Esse rei tinha um comandante do exército. Esse comandante do exército se chamava Cícera, que era desse lugar aqui, ó, tá? Esse cara comandava geral aqui. Ele oprimia. Ele era quem tinha os carros de ferro para poder oprimir o povo de Deus. Lá embaixo, onde a gente leu aqui no versículo 16: Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Agoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Aqui temos o Monte Tabor. Perseguiu todos eles e os matou, não sobrou ninguém. Olha aqui. Deixa eu encontrar aqui, eu tenho um outro mapa, deixa eu ver se eu consigo trocar. Aqui, Débora e Baraque derrotam os cananitas. Esse mapa aqui já é do... consegui mudar. Esse aqui já é a parte da luta. Aqui. Acho que esse aqui vai ficar mais claro para a gente ver. Vamos lá. A gente tem aqui, olha, as cores das rotas. Você consegue ver aí, ó. Laranja é a rota de Cícera e suas forças cananeias de Quizon até Arosete, Agoim até Megito. Cícera, lembrando que ele é o comandante, lembra? Então ele vem com o povo daqui, ó, no Laranjinha até Megido, até aqui. Cidade do Vale de Jezreel, onde rei Josias de Judá foi morto pelo faraó Neco. Isso está em 2 Reis, isso é lá na frente, em 23, 29. Toda essa área que a gente está vendo, quando você lê o livro de Reis, Crônicas, Samuel, você vai ver falar muito dessa área que a gente vê aqui no livro de Juízes. A outra rota, olha aqui, o outro. Rota das forças cananeias, de Azor e Taaque até Megido. A gente vê que tem 2 rotas aqui, ó. Aqui, Taanaque, Megido. O verdinho, rota de Cícera e suas forças cananeias de Megido até o Monte Tabor. Cícera sai daqui e vem com seu povo, com a sua frota, até aqui o Monte Tabor. O amarelo, Débora, Baraque e o exército de 10.000. Lembra quem é o exército de 10.000, né? São 2 tribos só. Vai as 2 tribos, Débora e Baraque. Porque Baraque falou que se Débora não fosse, ele não ia. Então a gente logo entende que ela estava junto. Não quer dizer que ela lutou corpo a corpo, mas ela estava lá. Essa partezinha amarela aí, ó. Aqui que ele junta os 10.000. E vão perseguir os cananeus do Monte Tabor, que é aqui, até Arosete Agoim. Olha só, eles vão perseguindo, gente. Pensa a distância que é do Monte Tabor até aqui. Não é perseguir uma corridinha daqui na esquina e resolver o problema, não. Olha o tanto que eles perseguiram e lutaram para poder destruir o inimigo. É muita coisa. Vamos lá no roxinho. Rota de Cícera, de Arosete Agoim até Zaanaim. Aí Cícera, o que vai acontecer que a gente vai ler aqui? O exército de Cícera vai ser destruído. A gente já sabe, né? A gente já conhece a história. Vão ser destruídos. Vai sobrar ele. O que ele vai fazer? Ele vai descer da carruagem e vai correr a pé, fugido. Ele vai andar toda essa parte roxinha aqui, ó. E vai até lá. Olha o tanto que o povo corria para poder se esconder. Isso é bom para a gente ter uma ideia. Quando a gente lê na Bíblia os versículos, gente, um pertinho do outro, correu daqui ali, foi daqui ali. A gente não tem ideia do tamanho da coisa que Deus fez, do tamanho do milagre, do tanto que foi ter que se movimentar, quantos dias talvez isso tenha levado. Isso com certeza não foi de uma hora para outra. Isso mostra que a gente precisa persistir.
e permanecer naquilo que o Senhor manda a gente fazer. Volta lá na sua Bíblia. Juízes 4, versículo 17. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Lembra que eu falei que aquela notícia do queneu ia nos dar alguma referência? Quando fala ali no versículo 11 do queneu, agora no 17 fala sobre ele de novo. Aqui está entrando um novo personagem na história, uma outra pessoa na história. Está entrando Jael, que ela. Aqui, ó. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber. Queneu Eber, ele é falado antes, agora vai entrar um novo personagem, que é a mulher dele. Lembra que o Senhor falou que ia entregar nas mãos de uma mulher? Olha o que vai acontecer. Versículo 18. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Então ela sai da tenda e chama o cara. O cara lembra? Morreu a tropa dele, ele desce da carruagem dele, da carroça dele, que ele estava usando, o transporte dele, e vai fugindo a pé. Encontra com Jael. Jael chega para ele, porque o marido dela era benquisto, tá? Por Cícera. Era alguém que Cícera confiava. O que que ela fala? Vira para ele e fala assim: entra aqui na minha tenda, vem aqui. Ele confia e entra, tá? Aí ela pega e cobre ele com um pano. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. 19. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: Fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Olha como ele confiava. Sinal que ele tinha algum relacionamento real com o marido dela. Ele confiava em estar ali, ainda mandou ela ficar de guarda. Versículo 21. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Ela pega uma estaca da tenda, pode ter sido um objeto de prender, né? A, a gente pode falar lona hoje, né? Mas eu não sei qual era o material que usava. Vamos imaginar que fosse uma lona. As lonas da tenda, ela tira uma estaca ali que era usada para prender a tenda. O cara tá dormindo, para ela acertar a têmpora e atravessar do outro lado e acertar no chão, provavelmente ele estava dormindo de lado, né? Ou a cabeça dele estava de lado. E outra coisa, ela era uma mulher muito forte, porque para ela conseguir fazer isso, não foi de pouca força que ela usou. E algo assim que nos surpreende, porque não foi um homem que teve coragem de fazer isso, foi uma mulher, foi um ato até assustador, porque aqui dá o detalhe, diz que atravessa e ainda chega no chão, até penetrar no chão. Olha aí na sua Bíblia. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão, e ele morreu. Versículo 22. Baraque passou à procura de Cícera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrou ele na tenda, viu ali caído Cícera morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Então, a morte desse chefe militar ali, chefe do exército, fez com que Israel tomasse coragem, mais força para poder avançar e destruir o rei.
que a gente vê aqui que eles destruíram Jabim, o rei cananeu, por completo. O Senhor dá a vitória por completo. Eu quero mostrar aqui para vocês, vamos ver aqui, se é no mapa anterior. Aqui. Gente, eu amei esse aplicativo que eu estou usando. É Logos, o nome do aplicativo. É próprio para estudo bíblico. A assinatura que eu fiz. Vamos ver se eu encontro aqui. Eu estava comentando com meu esposo agora há pouco a distância aonde vivia Baraque até encontrar com Débora. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Puxar para cá. Não, a gente vai ter que diminuir. Vamos ver aqui. Aí, aqui. Débora, ela ficava. Puxar mais um pouquinho. Aqui. Onde você está vendo Betel? Débora ficava por aqui, ó. Aqui ficava tamareira ou palmeira, né? Que eu me enrolei, porque a minha tradução tá tamareira, mas algumas pode estar palmeira. Então ela ficava aqui, ó. Da onde veio Baraque? Vamos ver se eu acho aqui. Eu tinha achado. Tá orando aí, gente, que eu vou achar. A gente sobe. E sobe mais um pouco. Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Baraque, ele veio aqui de cima, ó. Naftali. Baraque, ele era daqui e Débora estava lá embaixo. Eu não sei se quando a Débora mandou chamar Baraque, se ele estava nas terras dele, se ele estava por perto. Mas eu imaginei o seguinte: imagina se esse homem estava lá nas terras dele. Olha o tanto que Baraque teria que vir e andar e viajar. Olha só, tô só descendo até encontrar com Débora. Eu não sei se isso te chama atenção, mas eu gosto de olhar e ter uma ideia um pouco melhor, mais clara dos acontecimentos. E o mapa me ajuda a ver que não é de uma hora para outra, sabe? Que não é tão fácil quanto parece. O cara não estava ali do lado dela, ele não era um vizinho. Chama ali, né? Que eu vou um recado do Senhor para ele. A palavra de Deus fala que ela mandou chamar e a gente no versículo seguinte já vê que ele veio. Então a gente acha que é muito rápido. Não é tão rápido quanto parece. A gente precisa ter consciência de que Deus pode fazer as coisas com muita rapidez, pode, mas existem situações que não é o que vai acontecer. Que a gente vai precisar se deslocar de um lugar para o outro, sair da zona de conforto, permanecer, se for para expulsar o inimigo, manter a rota que o Senhor colocou. Qual é o nosso inimigo hoje? O nosso próprio pecado. Não é de uma hora para outra, muitas vezes, que a gente consegue abandonar um pecado. E é por isso que a gente vai desistir de continuar lutando, de continuar caminhando, de procurar obedecer o Senhor para conseguir conquistar a vitória. A gente não pode deixar isso para lá. Então eu acho que a gente enxergar e ver o quanto esse povo tinha que se deslocar para poder cumprir a ordem do Senhor, para poder fazer aquilo que o Senhor mandou fazer e vencer o inimigo, ajuda a gente a entender por que muitas vezes a gente fala assim: ah, mas se Deus está no negócio, era para ser mais fácil. Se Deus está comigo, por que não é tão simples? Por que não é tão rápido? Porque não é assim que funciona. Não é assim que Deus trabalha. Deus tem a sua forma de fazer, Deus tem o seu jeito de agir. Vamos voltar aqui para a nossa anotação, a gente está quase terminando. Aqui. Deixa eu ver se eu tenho outra coisa que tem. Aqui.
Jael conquista a confiança de Cícera de tal modo que ele praticamente a considera um guarda-costas, foi o que eu falei, né? Ela vira guarda-costas dele e deixa ela tomando conta. Por isso, lhe dá instruções para sua proteção. Se alguém chegar e perguntar se é alguém aqui, diga que não. Cícera está tão relaxado e confiante diante de Jael que cai no sono. É engraçado que ele pede água, mas ela dá leite. Tem gente que dorme fácil com leite morno, né? Eu lembro que antigamente se dava leite morno para as pessoas dormirem. Desse modo, sem que se dê conta, Jael se aproxima silenciosamente com um martelo e uma estaca da tenda na mão e atravessa o crânio dele com a estaca, que fica presa no chão. Olha a força que essa mulher usou. Olha a força. Eu creio que, pelo que a gente vê aqui no relato, o Espírito Santo tomou Débora, mas o Espírito Santo tomou também Jael para que ela tivesse força para fazer isso. Quando Baraque chega à tenda de Jael, Cícera já está morto. Jael fala sobre isso usando palavras que sugerem assim até um pouco de arrogância, né? Venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Mostrou ele morto. A vitória é sintetizada no finalzinho aqui do capítulo e encerrado com um relato e com uma conexão. Agora Israel pecador entrega Jabim e com o general Cícera digno de ser temido. Quando começou o capítulo, Israel estava oprimido e com medo. Termina o capítulo, Jabim está humilhado por Deus perante Israel e Israel está novamente poderoso para destruir os inimigos. Minha irmã, e aí? E aí? Hoje eu tenho que pegar os meus inimigos com um martelo? Chamar um monte de gente, quantos vizinhos eu tenho que juntar, a família inteira para ir contra alguém? Quem é o meu inimigo hoje? O nosso inimigo hoje somos nós mesmos, o nosso pecado. O inimigo nosso é todo altar de idolatria que a gente cria. Altar de idolatria do eu, altar de idolatria de um filho, altar de idolatria de uma dor, altar de idolatria de um esposo, altar de idolatria de um passado, de um sonho que não foi realizado, que a gente fica vivendo aquilo e vivendo aquilo, algo que a gente quer alcançar pode ser uma idolatria. Seja o que for que tem tomado as nossas forças, consumido o nosso ser, esse é o Deus que nós criamos na nossa mente. Lembra que a nossa mente ela é fértil para criar deuses imaginários, deuses que não existem. E o coração do ser humano é um coração idólatra. Se o Senhor Jesus não estiver no trono, a gente vai botar alguém. A gente vai inventar alguém. E a gente vê aqui no livro de Juízes que queriam colocar Deus e mais um tanto. Quando a coisa funciona da forma que o Senhor determinou, a vitória vem. Minha irmã, mas e os problemas que eu vivo? E as situações que eu vivo? A gente veio aqui que Israel vive situações. Nós vivemos situações porque nós somos pecadores. Nós vivemos situações difíceis porque nós estamos num mundo que jaz no maligno. Mas a palavra de Deus diz, o nosso Senhor Jesus falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como que a gente vence o mundo? Na obediência, destruindo os altares do nosso coração e servindo ao Senhor com integridade, com total fidelidade. Nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém? Glória a Jesus. Deixa eu ver se a gente tem algum comentário aqui, alguma pergunta. O aplicativo, alguém pergunta aqui qual o nome do aplicativo? É Logos? Logos Bible. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Para quem quiser ver. Vamos lá. Ah, tem o nome dele aqui? Não tem. Deixa eu ver se eu consigo voltar para a tela ou eu vou fechar ele. Fechou. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar outra tela dele que tem aberta. Aqui, achei. Aqui.
Essa aqui é a tela, por exemplo, comentário bíblico latino-americano, é onde eu leio, né, algumas coisas. Aí tem em inglês, também umas que eu tirei de um comentário em inglês. E também tem como você traduzir. Algumas coisas a gente lê e consegue entender, mas a tradução nos ajuda muito. O que acontece? Esse aplicativo aqui, gente, ele não dá nada pronto, não. Ele vai dar várias visões, tá? Vários livros, várias informações, dependendo da assinatura que você fizer. Então, você precisa estar atento, ter cuidado também na hora de ler, para você também usar a sua Bíblia, usar o que você tem aprendido, usar a sua fé e absorver o que é bom, tá? E tirar aquilo que não é. Tem coisa errada, herética, não é isso, mas pode ter visões que a gente discorda ou que não concorda, isso é muito normal. Por exemplo, o que eu falei, esse aqui que eu tenho acompanhado, eu tenho gostado mais, que é o Comentário Bíblico Latino-Americano. Já teve um que eu procurei aqui, um dos livros que estão abertos para mim, que eu fui ler, foi um dos que a visão do autor é que Israel chegou num ponto tão deteriorável, tão terrível, que a opção dele foi usar uma mulher. E que mulher não deve ser levado como via de regra. Eu não vejo dessa forma pelo próprio texto que nós estudamos. O Senhor usou Débora, o Senhor usou Jael, o Senhor encheu do Espírito Santo, o Senhor usou Débora como profetisa, o Senhor deu força e coragem para Jael. O Senhor usa quem ele quiser, da forma que ele quiser. Então, mas é um aplicativo muito bom. Tem me ajudado muito. Para quem perguntou o nome do aplicativo. Eu tenho uma assinatura, eu não sei se tem assinatura, se tem free com menos informações, mas você pode dar uma olhadinha lá. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda-feira que vem, se o Senhor nos permitir, nós vamos falar sobre o capítulo 5, é o Cântico de Débora. O que que vai acontecer no capítulo 5? Vai se contar essa história em uma forma poética. Vamos estar celebrando e fazendo de uma forma poética. E a gente vai falar sobre isso na segunda-feira que vem. Alguém tem mais algum comentário? E acho que foi, né? Então vamos orar? Senhor, nessa noite eu quero lhe agradecer pela tua palavra, porque o Senhor tem nos ensinado tanto. Pai, o Senhor é Deus que usa os improváveis. Usa, Senhor, e fortalece aqueles que o Senhor quer, e nós te louvamos. Pai, o Senhor é Deus que dá vitória contra os nossos inimigos. Nos ajuda a vencer os inimigos que estão em nós. Senhor, tira de nós todo pecado, toda idolatria, tudo aquilo que não é teu. E nos ensina, Senhor, nos dá discernimento para obedecer a tua palavra, obedecer as tuas orientações, como foi dado, Senhor, através da sua profetisa Débora, o que deveria ser feito quando um profeta chegar a nós, quando o Senhor usar uma voz profética, quando o Senhor falar na tua palavra, quando o Senhor vier em revelações de sonhos, da forma que o Senhor quiser fazer, nos desperta, nos faz atentos e nos ensina a seguir à risca as suas orientações para vivermos, Senhor, a vitória, glorificarmos o teu nome. Usa-nos, Senhor, nesse tempo, glorifica teu nome em nossas vidas, renova as nossas forças essa semana, nos dá, Senhor, Pai, fidelidade à tua palavra e aos teus mandamentos. Eu quero lhe agradecer por cada vida nessa noite, renova as forças, dá um sono restaurador e uma semana cheia de bênçãos. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Ana, a Célia, Helenice, glória a Deus, a Neuza, temos a Dalila. O irmão Eterson, deve ser a irmã Vera. Temos mais outros iPhone aqui, eu não sei se é Elisete. Tem a Janaína, a Tereza, a missionária Tereza. Tem o Yuri. Gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Senhor, renova as forças. Nosso coração está grato. Tenha uma semana de bênção. No nome de Jesus. Amém, gente? Fiquem com Deus. Muito obrigada.